A iluminação ela se desenvolveu muito nos últimos anos, não é? Em termos de tecnologia, avanço, e nós somos totalmente dependentes da luz, não é? Sem luz, nós não conseguimos fazer muita coisa, certo? Bom, então nós vamos tratar aqui conceitos qualitativos da luz artificial em ambientes residenciais, certo? O que acontece? Quando nós pensamos em iluminação, nós temos dois tipos de fontes luminosas, correto? Nós temos a fonte de luz natural e nós temos a fonte de luz artificial, perfeito? Aqui nós vamos tratar hoje fontes de luz artificial, não luz natural. Quando nós pensamos em luz natural, nós temos vários tipos de efeitos dessas luzes naturais. Nós podemos captar, fazer essa iluminação natural com efeito de várias formas. Mas hoje nós vamos tratar a luz artificial e nós trabalhamos na parte de design de interiores. Okay? Então, uma breve apresentação aqui sobre a parte da iluminação. A luz é um item primordial para a vida dos seres humanos. Os hábitos adquiridos pelos homens estão ligados à iluminação, seja ela proporcionada pelo sol ou pela iluminação artificial. O fogo é considerado como a primeira fonte de luz artificial criada pelo homem ainda na pré-história. Até em momento, o período de trabalho era limitado à luz solar. Desde então, o homem buscava desenvolver novas fontes de iluminação, visando a melhoria de eficiência e qualidade. Entretanto, na época do Império Romano, a evolução dessas fontes ainda era restrita ao processo de queima, seja ela em combustíveis, lâmpadas a óleo ou parafina velas. Dando sequência a essa evolução, em 74, a American desenvolveu um sistema mais eficiente e com maior luminosidade que os anteriores, conhecido como lampião. Porém, no início do século XVIII, pesquisas evidenciaram o uso de energia elétrica para a geração de luz, através de uma máquina de descarga incandescente em um vácuo perfeito. Em 79 foi criada a primeira lâmpada elétrica considerada comercialmente viável. Essa lâmpada, desenvolvida por Thomas Edison, emite luz através de aquecimento no filamento de carbono, baseado nesse primeiro surge a lâmpada incandescente utilizada no filamento de tungstênio. Então, desde os primórdios, desde a época da pré-história, os primeiros indícios de luz é a partir do fogo. Então, o homem da pré-história, como que ele vivia? Ele vivia até o pôr do sol. A partir daí, a partir de gordura de animais, queima de combustão, então ele conseguiu, de uma forma bem rudimentar, ter essa questão da iluminação para quê? Para ele prolongar as suas atividades. Hoje nós conseguimos trabalhar à noite, virar à noite, por quê? Porque nós temos a nossa luz e a nossa energia elétrica, perfeito? Então, luz natural, nós encontramos ela da luz solar, que é a luz do sol, e o nosso amiguinho vagalume. Nosso amiguinho vagalume também tem a luz natural. E nós temos a nossa, entre outros animais, tem alguns peixes também que possuem a luz natural. E nós temos a luz artificial, que nós vamos tratar, representada aqui como uma lâmpada. Então, a iluminação é um dos fatores de maior relevância no que tange ao consumo de energia elétrica, chegando a ser responsável por aproximadamente 20% de toda a energia consumida no país e por mais de 40% da energia consumida pelo setor de comércio e serviços. Hoje, no século XX, o que nós temos a maior preocupação com o aquecimento global? Não é? Hoje, a maior preocupação em todos os estudiosos, cientistas, pesquisadores, é a questão do aquecimento. Então, a questão do consumo de energia, a questão dessa produção. E a iluminação ela tem um percentual muito considerável nessa utilização. Reduzir o consumo não significa necessariamente diminuir a iluminação. É suficiente que se utilize equipamentos mais adequados e bem planejados, proporcionando conforto visual, despertando a atenção e estimulando a eficiência energética. A eficiência energética é definida como a busca de redução do consumo de energia elétrica, sem prejuízo da atividade de uso desta. Ou seja, se nós, dependendo do equipamento que você utilizar, nós conseguimos equiparar, aumentar ou diminuir a perda, a eficiência. E isso nos leva ao equilíbrio em eficiência energética. Ok? O combate do desperdício de energia elétrica apoia-se em 3 pilares, que são as pessoas, a informação e a tecnologia. As pessoas, nós enquanto usuários, a questão da
do bom senso. Estou com um ambiente que não estou utilizando, o que eu devo fazer? Desligar a luz, não é? E sucessivamente dessas formas, nessa linha de pensamento. A informação, por quê? Quando você for comprar uma peça, quando você for comprar uma lâmpada, quando você for buscar, você consegue ter essas informações de redução na questão do consumo. E tecnologia para o avanço e para o aperfeiçoamento das novas tecnologias de lâmpadas também. Bom, conceito qualitativo da lunotécnica. Nós temos alguns pontos específicos que se tratam em iluminação. Nós temos o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, luminância, iluminância, curva fotométrica, fator de utilização, índice do ambiente, refletância e RC. A iluminação artificial ela é muito complexa. Então, o nosso foco é o conceito. Então, eu vou dar uma breve explanada nessas questões dos conceitos e depois nós vamos analisar por meio de imagens a melhor utilização. No curso de iluminação, aí sim, tem a questão específica, onde pega toda a parte da física, né, o espectro de luz, de onde que vem, de onde provém, nós damos tudo isso. Mas aqui não é o foco, então eu vou dar uma pincelada para vocês. Então, no fluxo luminoso, a energia radiante que afeta o olho nu em 1 segundo. Tá. Então, esse é o nosso fluxo luminoso, tá? É uma luz difusa, que ela tem essa luz difundida e ela afeta os nossos olhos. É uma das unidades fundamentais, dada como a quantidade total de luz emitida por uma fonte em sua tensão nominal de funcionamento. O seu símbolo é o L e a sua unidade de medida é o lumens. Okay? Quando a gente vai comprar lâmpada, na caixinha tem a quantidade de lumens que aquela lâmpada proporciona. Questão da iluminação, da... Oh, bem-vindo. Então nós temos a intensidade da intensidade luminosa é a quantidade de luz que uma fonte emite por unidade de ângulo sólido, projetado em uma determinada direção. Então, na questão da intensidade, nós temos essa luz como um foco, como uma luz direcionada. O valor está diretamente ligado à direção dessa fonte de luz. A intensidade luminosa é expressa em candelas, e em algumas situações em candelas dividido por 1000 lumens. O símbolo é o I e a unidade é a candelas. Depois nós temos a luminância, que é a intensidade luminosa de uma fonte de luz produzida ou refletida por uma superfície iluminada. Essa relação é dada entre candelas e metro quadrado da área aparente. Então nós temos uma luz, onde ela vai fazer uma incidência no objeto, e essa luz que é refletida é considerada a nossa luminância. Isso a gente consegue perceber muito bem em escritórios, em mesas, quando a gente tem aquela luz, aquilo dá um arzinho, né? Principalmente quando a bancada é laqueada ou é em vidro, então a gente consegue ter essa refletância. Peças mais espelhadas, na luz natural também a gente às vezes tem aquela questão do ar, então é mais ou menos dessa forma que funciona a luminância. A luminância depende tanto do nível de iluminação ou iluminância quanto das características de reflexão das superfícies. O seu símbolo é o L e a sua unidade é candelas por metro quadrado. Por que é importante essas questões das unidades? Porque existe cálculo de iluminação. Quando a gente pensa em iluminação geral, existem cálculos específicos. Existem normas que a gente vai ver e para ser feitos esses cálculos e essas fórmulas, nós temos essas unidades, valores que nós pegamos em tabelas fornecidas para chegar a uma leitura da maneira comum. Então, iluminância e iluminamento é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície situada. É a quantidade de luz que está chegando em um ponto. Essa relação é dada entre a intensidade luminosa e o quadrado da distância. A iluminância pode ser medida através de um luxímetro, porém não pode ser vista. O que é visível são as diferenças na reflexão da luz. A iluminância é também conhecida como níveis de iluminação. O luxímetro é esse aparelhinho aqui, onde nós conseguimos fazer a medição
da intensidade dessa luz. Por exemplo, aqui nós temos uma questão de iluminação geral. Então, normalmente esses cálculos eles são feitos para iluminação geral. Um exemplo básico, uma farmácia. Uma farmácia não tem aquela luz uniforme? Tem toda branquinha, clarinha, desde a recepção até o fundo, aquela bem uniforme. Um hospital, dependendo do local, então você vai ter essas questões de iluminação geral. Quando nós trabalhamos iluminação de interiores, nós utilizamos abajures, colunas, lustre na mesa, não é? Então nós trabalhamos com cenários. É diferente. Para cenários, para iluminação de efeito, nós não precisamos de cálculo, ok? Somente os cálculos para iluminação geral. E como que nós sabemos qual incidência de luz nós temos? Através dos luxímetros, um aparelho específico que mede a intensidade dessa luz. E ela é dada por luz. Ok? Então nós temos iluminância versus luminância. É só luzinho, mas muda muita coisa. Então, luminância é a luz incidente, que não é visível, e a luminância é a luz refletida, que é a luz visível, onde nós conseguimos ter a obtenção dessa luz. A NBR 5413 é a norma brasileira de responsabilidade técnica. Tá? Então, as ABNTs, nós, enquanto designers, no momento de projeção, nós temos que respeitar as quantidades mínimas e máximas de alguns ambientes, principalmente os ambientes comerciais. Ok? Então, em algum tipo de atividades, trabalho não contínuo ou de transição, como circulação, sanitário, dormitório, depósito, saguão, sala de espera, você tem que ter no mínimo 100 lux e no máximo 200 lux. Se numa circulação você tiver algo além de 200 lux, causa o que? Uma insalubridade, um desconforto. Perfeito? Não se tratando de uma residência, você pode aplicar sem problema algum. Se tratando de um hospital, não. Existem padrões e normas e nós temos que seguir essas normas. Perfeito? Clínicas hematológicas, academias, planificadoras. Então, quando nós temos um ambiente comercial, nós temos uma quantidade de luz específica que nós temos que utilizar dentro da norma. É a representação, curva de distribuição luminosa ou curva fotométrica. É a representação da intensidade luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada num plano. Ou seja, nós temos aqui uma lâmpada e com a parabólica. Parabólica ou aleta é aquela parte espelhada da luminária, certo? Aonde ela vai fazer o quê? Ela vai direcionar esse fluxo luminoso. Feito? Então, quando nós temos aqui uma iluminação, uma lâmpada, nós temos essa parte aqui que é considerada como uma curva de distribuição luminosa, o maior foco incidente dessa luz. A curva de distribuição luminosa indica se a lâmpada ou luminária tem uma distribuição de luz concentrada, difusa, simétrica ou assimétrica. Bom, não adianta você escolher a lâmpada certa e a peça errada, ou vice-versa. Normalmente, quando as pessoas, os clientes, o cliente final, a pessoa que não tem um conhecimento específico, vai até uma loja de iluminação, adquirir um produto, qual é o atrativo dessa pessoa? A estética. Não é o apelo estético? É o apelo estético. E depois, acho que primeiro é o custo, não é? Primeiro é o preço, e depois a estética. Então, nem sempre o que é mais barato é o melhor. Por quê? Porque se tratando de uma lâmpada, vamos trabalhar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma luminária que ocupa 2 lâmpadas, certo? Ela vai ter um consumo de 80 watts, só que ela não tem a aleta. E essa daqui eu tenho uma luminária com uma única lâmpada com uma aleta, e ela me consome 40 watts. Em ambas iluminação eu consigo 600 lux de luz. Então eu tenho a mesma iluminação direcionada,
Só que nesse exemplo eu tenho duas lâmpadas, 80 watts de consumo, e nesse exemplo eu tenho 40 watts de consumo. Qual é a diferença aqui? A luminária. Perfeito? Aí, quando o cliente vai lá, quando a gente vai comprar o cliente na loja, essa custa R$40 e essa custa 250. Aí o cliente fala assim, eu quero de 40. Isso porque vão 10. Não vai uma só. Não é verdade? Dependendo do ambiente, vai muito mais. Só que essa peça, ela se paga em 6 meses, 1 ano. Por quê? A economia que você teve no ato da compra, você vai pagar mais mês a mês da fatura elétrica. Então, compensa mais você ter um investimento maior na aquisição do produto e mês a mês a sua conta ser diluída. Então é matemática e lógica, não tem segredo, ok? Então o fator de utilização é o fluxo luminoso emitido por uma lâmpada sob influência do tipo de luminária e da conformação física do ambiente onde ela se propagará. Indica, portanto, a eficiência luminosa do conjunto, lâmpada, luminária e ambiente. O índice do ambiente, que é o RCE, é a relação entre as dimensões do local, tanto para iluminação direta como indireta. E a refletância é a relação entre o fluxo luminoso refletido e o fluxo luminoso incidente sobre uma superfície. É a medida geralmente em porcentagem. A lei fundamental da luminotécnica é a lei do inverso do quadrado da distância. Tá? Quando nós fazemos cálculos, estudos de iluminação, nós temos que utilizar essa lei. Então, para uma mesma fonte luminosa, o iluminamento em diversas superfícies situadas perpendicularmente à direção da radiação é diretamente proporcional ao quadrado da distância que a separa da fonte. Então, nós temos a quantidade de luz pela intensidade luminosa dividido pela sua distância ao quadrado. Nós temos a nossa fonte de luz, a emissão de luz dela e a nossa distância invertida ao quadrado. Então, é a nossa lei fundamental para o cálculo de iluminação. Variáveis de um projeto eficiente de iluminação. O que nós temos que ter considerações e levar em extremamente importância quando nós, light designers, e vocês, designers de interiores, forem projetar uma iluminação. Então, o tipo de luminária, o tipo de reator, a cor do teto, parede e piso, o controle automatizado do sistema de iluminação, o tipo de lâmpada, o aproveitamento da iluminação natural. Por que esses itens? Porque isso daqui é a nossa receitinha de bolo. Se o bolo vai ficar bom, agradável e atrativo, ou se ele vai enjoar e não vai dar certo. Ok? O sistema de iluminação de qualidade deve empregar a lâmpada correta, levando em consideração a aplicação, o ambiente a ser iluminado e a atividade a ser desenvolvida nele, a uniformidade da luz, a temperatura de cor e o índice de reprodução de cores. Também são características importantes no projeto luminotécnico do ambiente. Luminária. A principal característica de desempenho elétrico exige de uma luminária é a boa refletância de seu corpo interno. Então, quando vocês forem comprar uma luminária, principalmente para iluminação geral, ok? A principal característica que vocês têm que ter é a questão da refletância dessa luminária. Se ela vai ter a questão da parabólica, se essa parabólica ela é de alumínio, se ela é anodizada. Essas questões são extremamente importantes. O reator, descarga e até a utilização de reatores dos tipos eletrônicos. As lâmpadas incandescentes, nós conseguimos elas nas voltagens, em 127 ou 220 volts. As lâmpadas por compactas, que são aquelas que nós procuramos muito, aquelas de rosquinha 27, padrão, ela já vem, aquele bulbo branco é o transformador da lâmpada. Então é uma lâmpada, por isso que ela é chamada de lâmpada fluorescente compacta. Ela é uma fluorescente tanto quanto uma lâmpada fluorescente tubular, como essa, só que ela já vem embutida o seu reator. E depois nós temos as lâmpadas PL, que são as lâmpadas fluorescentes. E elas não têm um reator.
Então vocês devem adquirir os reatores. As PLs, ela tem uma intensidade luminosa maior. Normalmente é utilizada quando o pé direito é muito mais alto, no shopping, essas questões. E essa lâmpada que já vem com o reatorzinho embutido, normalmente nós utilizamos muito em residências, o cliente final adquire muito essa lâmpada. Nós, enquanto projetistas, não utilizamos muito, porque ela não tem uma grande eficiência em iluminamento. Ok? Lembrando também que as lâmpadas de vapor, eu vou dar uma leve pincelada em lâmpada, não vou ficar me atendo muito não, nós temos mais de 300 tipos de lâmpadas. Nós temos, quando você usa lâmpada a vapor, você tem o capacitor, o inibidor e o reator. São 3 conjuntos para você poder dar a descarga da lâmpada. Okay? Onde que nós encontramos muito essas questões de lâmpadas? A iluminação pública, por exemplo. Nós percebemos que ao anoitecer, a lâmpada ela tem um relé fotocélula e ela acende por si só ao anoitecer. E essa lâmpada ela demora de uma meia hora, uns 40 minutos, para atingir os seus 80% de iluminância. Concorda comigo? Por quê? É a questão da descarga, essas questões do capacitor, do ignitor, dessa lâmpada que dá descarga, e ela tem um tempo durável até ela chegar ao ápice total de iluminação. Essas iluminações de meio urbano, ela é a vapor de sódio. Por que é escolhido o vapor de sódio? Porque ela tem uma eficiência muito grande em iluminação, ela tem um baixo consumo, só que ela não tem o IRC, que é o índice de reprodução de cor. Ela não tem uma reprodução de cor muito boa. Então, por exemplo, essa lâmpada, se nós fôssemos utilizá-las para ambiente interno, as características do ambiente ficariam muito opacas. Então, como a intenção da iluminação urbana é somente a claridade, vamos utilizar este termo, então não tem a importância do IRC. E nós, enquanto designers, enquanto projetistas para ambientes de interiores, é de extrema importância o IRC da lâmpada. Então, a cor do teto, de paredes e de pisos, os princípios básicos. Utilizar, na medida do possível, cores claras, porque a cor ela vai absorver essa luz. Okay? Então, se eu tenho um ambiente com as paredes todas nos tons escuros e eu tenho um ponto de luz central, eu não vou ter uma boa refletância. Eu vou ter uma maior absorção dessa luz. Automaticamente, eu vou precisar aumentar a quantidade de lâmpadas. Aumentando a quantidade de lâmpadas, eu vou aumentar o quê? O aquecimento do ambiente. Eu vou aumentar o quê? O uso do ar-condicionado. Então, é uma coisa que leva a outra. Aí eu coloquei, peguei a lâmpada errada, não ficou bom, coloquei mais lâmpadas, aqueci demais no ambiente, a lâmpada aquece, principalmente as incandescentes. 80% da lâmpada é transformada em calor e somente 20% em luz. Então nós vamos ter um aumento do ar-condicionado, você vai ter um aumento dessa conta de energia. Então nas lâmpadas, o índice de reprodução de cor é o índice de o IRC, é a relação entre a cor real do objeto e a cor aparente quando submetida a uma fonte de luz artificial. Então aqui nós temos uma baixa reprodução de cores e aqui nós temos uma alta reprodução de cores. É muito visível, acho que mais as mulheres, os homens hoje já conseguem ter mais acesso, mas as mulheres acho que principalmente. Quando vocês vão adquirir roupa ou tecido, e você chega e você olha aquele verde, e você fala, esse aqui não parece verde. Acontece. Aí você vai na loja, você vai experimentar lá no provador. Aí você pega, enquanto você está na loja, você vê aquele vermelhão. Você chega lá no provador e fala, esse aqui não parece tão vermelho. Ou quando você chega em casa, é diferente a peça, a cor. Isso é o IRC. A incidência daquela lâmpada, ela modifica a tonalidade da cor em si. Okay? Então, por isso que é extremamente importante o IRC da lâmpada. Tá. Então, temperatura de cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz.
sendo sua unidade o Kelvin. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca é a cor da luz. A luz quente é a que tem aparência amarelada e temperatura de cor baixa, 3000 Kelvin ou menos. A luz fria, ao contrário, tem aparência azul-violeta, com temperatura de cor elevada, 6000 Kelvin ou mais. A luz branca natural é aquela emitida pelo Sol em céu aberto ao meio-dia, cuja temperatura de cor é 5800 graus por processo. Quando dizemos que o sistema de iluminação apresenta luz quente, não significa que a luz apresenta uma maior temperatura de cor, mas sim que a luz apresenta uma tonalidade mais amarelada. Aqui nós temos um gráfico que nos explica o quê? Tonalidade de cor fria. Nós temos entre 5.600 Kelvin a 6.100 Kelvin, onde nós encontramos nas lâmpadas fluorescentes, nas lâmpadas PLs e nas lâmpadas compactas. Lâmpada incandescente tem luz fria? Não, não tem. Lâmpada incandescente é só luz quente. Ok? Bom, essa lâmpada aqui, ela deve ter em torno de 6.000 Kelvin. Okay? Que é aquela luz branca, que a gente gosta muito aonde? Na cozinha, na lavanderia. E eu nem na cozinha eu gosto. Na lavanderia eu até aceito, mas hoje em dia o conceito de lavanderia mudou. Então nem na lavanderia eu não gosto muito mais. Okay? É legal aonde? Num escritório, como uma opção, como luz geral. E depois você ter a sua luz agradável. Depois nós temos a 5.200 Kelvin, nós temos as tonalidades neutras, que também são chamadas de supernatural, tá? entre 4.000 e 5.000. E depois nós temos as tonalidades quentes, que ela vai de 2.000 até 3.600, onde nós conseguimos as lâmpadas também fluorescentes, principalmente nas halógenas e nas incandescentes. Tá? Nas lâmpadas incandescentes nós temos aquelas lâmpadas de bulbo normal, nós temos ela com rosca E27, E40, depois nós temos nas lâmpadas halógenas as bifinos, as halofinos, as dicróicas, a família das par, nós temos a par 16, par 20, par 30, par 38, é muito utilizada em iluminação de jardins, também para camarim, é uma excelente iluminação para a questão de maquiagem, porque ela tem, para você utilizar no banheiro, ela é uma lâmpada blindada, então ela tem uma resistência ao vapor e você vai ter uma alta qualidade na questão do IRC dessa lâmpada. Também nós temos as linhas das lâmpadas AR, onde nós temos a R48, a R70 e a R111, onde nós vamos ter as aberturas dos graus das lâmpadas. Essas lâmpadas são lâmpadas com um alojamento de fluxo unificado, então ela é muito utilizada para ambiente com pé direito alto e para que você faça efeito. Ela não é uma lâmpada de iluminação, ela é uma lâmpada pontual. Inclusive você não pode colecionar a planta, porque essa planta morre. Então, nem em cima de você. Entendeu? A cromaticidade da luz afeta o corpo humano de diversas formas, ressaltando sensações como fome, sono e ansiedade. Você vai colocar uma luz branca no quarto? Não, né, gente? Tem gente que gosta, tem gente que eu tenho clientes, inclusive, então a gente vai lá e volta, não é você que vai morar ali dentro. Mas você, enquanto profissional, você tem que orientar a pessoa. O quarto é um ambiente para quê? Para repouso. Então a lâmpada quente, a lâmpada de 1700 cc, ela é correspondente à luz natural ao entardecer. Então é este clima que nós trazemos para o ambiente interno, através dos Kelvin. Por exemplo, num ambiente, num escritório, numa lavanderia, numa farmácia, nós não temos que ter atenção, estar disponíveis, ligados. Então é extremamente importante a luz mais fria, por uns tons de 6.000 Kelvin, que é aproximadamente a luz do Sol ao meio-dia. Ao meio-dia não está aquele boom, tal. Então a luz branca ela é correspondente à luz ao meio-dia e a luz amarela ao entardecer. Por isso, a escolha da lâmpada adequada depende do ambiente a ser iluminado e do efeito que vocês quiserem efetuar no ambiente. Nas lâmpadas incandescentes, elas operam através de equipamentos de um fio fino de tungstênio pela passagem de corrente elétrica. Apenas 10% de toda a energia consumida para essa lâmpada transforma-se em luz e o resto transforma-se em calor.
As lâmpadas fluorescentes são lâmpadas que utilizam descargas elétricas através de um gás, consiste em um tubo cilíndrico de vidro revestido de material fluorescente. Okay? Necessitam, para o seu funcionamento de um reator ou íon estável, são utilizados na iluminação geral. Você vai fazer efeito de iluminação fluorescente? Não vai. Independente se ela for tubular ou se ela for compacta, você não vai fazer um efeito com uma lâmpada fluorescente. Né? Então ela é utilizada muito mais para a iluminação geral. Quando a gente pensa em iluminação geral, é aquela que ilumina, aquela luz de trabalho. Ok? A eficiência luminosa é a relação entre o fluxo luminoso emitido e a energia elétrica consumida, que é a potência. Em termos de potência, a lâmpada incandescente 60, 40, 60 e 100, 150. E aí acho que essa licenciatura é barata de aplicar. Então é a questão da potência dessa lâmpada. E é útil para averiguarmos se um determinado tipo de lâmpada é mais ou menos eficiente que a outra. Né? Então a sua unidade é o lumens por watts. Tá? A eficiência luminosa de uma lâmpada. Então aqui nós temos esse quadro nos mostra as variações de eficiência luminosa. Então nós temos ali, ó, enquanto as lâmpadas incandescentes elas têm de 10 a 15% de eficiência, okay? E a lâmpada a vapor de sódio é a que tem o maior grau de eficiência, nos proporciona a luz com baixo consumo, que é utilizado muito em iluminação pública. Por quê? Porque tem um baixo índice de IRC. Não vamos utilizar lâmpada de sódio em ambientes internos. A não ser se for um galpão de barco, um galpão de pesca, alguma coisa assim. Você precisa de luz e não precisa de qualidade. Ok? Caso contrário, não. Então nós temos ali as vapores metálicos, que é extremamente muito utilizada pelos nossos designers. Iluminação de shopping é basicamente quase toda feita em vapor metálico. Iluminação com pé direito alto, refletores externos, esses refletores até, porque a lâmpada de vapor metálico nós conseguimos em cores. Então nós temos verde, lilás, laranja, rosa. Então iluminação para jardim, aquela árvore ali com 5 metros, aí você vê ela toda verde, aquela copa verde. Então a iluminação vem aonde? Através das lâmpadas de vapor metálico. Porque nós precisamos do capacitor, inibitor e reator no funcionamento dessa lâmpada. E esses equipamentos, eles são chamados de trafo. E vocês podem adquirir o trafo para ambientes internos ou para ambiente externo. Depois nós temos as lâmpadas halógenas, mistas e os LEDs, que eu vou falar daqui a pouco. Já! Gente, LED não é lâmpada, tá bom? LED é LED. Aí eu utilizar o sistema de LED colocado dentro da lâmpada. Então a gente fala, eu compro a lâmpada de LED. Mas a carcaça, digamos assim, é a lâmpada. O LED em si é LED. Bom? Bom, no início dos anos 60 surgiram os diodos emissores de luz, Light Emitting Diode, LED. É um dispositivo semicondutor que tem como princípio de funcionamento a eletroluminescência, emitindo luz através de combinação de elétrons e lacunas em um material sólido. Principalmente eram utilizados em iluminações indicativas, indicando quando os equipamentos elétricos e eletrônicos estavam ligados. Mas o desenvolvimento de LEDs mais potentes, que com maior luminosidade, tornou possível a utilização em outras aplicações, como semáforos, iluminações de emergência, lanternas e iluminação de ambientes. Atualmente, esses dispositivos apresentam maior eficácia luminosa agregada a longa vida útil, comparados às lâmpadas fluorescentes. Além disso, o índice de reprodução de cores e a temperatura de cor são satisfatórios para o uso de iluminação de interiores. Sua descrição é outra vantagem na arquitetura por serem dispositivos de tamanhos reduzidos. Bom, então quando o LED foi descoberto, desenvolvido, a princípio ele tinha a função de setorização, de identificação. Então estava ali no controle remoto, na televisão, aqueles pontinhos, indicando essas questões. Depois foram evoluindo, como o texto nos mostrou, do semáforo, para as lanternas, enfim. Hoje nós encontramos o LED onde? Na televisão, nas lâmpadas, nos faróis dos carros, em várias formas. Nós temos o LED, nós temos o Power LED, nós temos o Super LED.
Okay? São várias lentes colimadoras que diferenciam esses LEDs. Okay? O LED, na verdade, ele vai produzir uma quantidade de luz. E o que vai intensificar essa luz são as lentes colimadoras. Ok? Ok. Apesar de ser uma tecnologia emergente, já existem diversos projetos empregando LEDs como fonte de luz. Entre eles estão o sistema de iluminação de emergências, lâmpadas compactas visando a substituição de lâmpadas dicróicas e aplicações nas áreas de saúde, como cromoterapias, onde a cor da luz influencia no tratamento de pacientes. Okay? Então, nós temos a questão do LED. Você não vai pegar um vapor metálico rosa e botar na pessoa para fazer uma cromoterapia, né? Câncer ali explodindo. Não tem como, tá? Então, nós utilizamos essa questão da cromoterapia, que é utilizada na medicina alternativa, também na medicina, o banho de luz, é muito utilizado os LEDs. As lâmpadas, elas têm total... Existem lâmpadas infravermelho, que são utilizadas na medicina para aumentar o estímulo de leite na mulher que ela está amamentando. Existe também lâmpadas com infravermelho, que elas servem para chocadeira de pintinhos, quando eles nascem prematuros. Existem lâmpadas, banho de luz, quando a criança nasce prematura, ela fica numa incubadora, ela recebe banho de luz. Se tratando de ambiente hospitalar, principalmente em ambientes de UTI neonatal, essa questão da iluminação é extremamente importante, porque a criança ela não está com a retina pronta, ela não consegue. Então, essa criança, se esse ambiente não tiver uma quantidade de iluminação correta e específica, no futuro ela pode ter astigmatismo, hipermetropia, hipermetropia não. Pode falar? Enfim, problemas visuais, exatamente adquiridos ali, naquele momento. Ok? Bom, então aqui nós temos algumas representações das lâmpadas dicróicas, que elas foram substituídas pelos LEDs, existe a lâmpada dicróica halógena, e agora nós temos também a lâmpada dicróica de LED. Okay? Ela tem ela não tem aquele calor, ela não emite aquele calor, porque a lâmpada de LED ela não tem quase emissão de calor. A lâmpada do LED, o sistema de LED, utilizado como lâmpada. Ok? E nós vamos ter ele visualmente utilizado como cromoterapia, com os aparelhos, e lâmpadas fluorescentes também. Bom, aqui é um painel de LED, onde você interage com esse painel. Então, conforme você se movimenta, as luzes movimentam também. É uma instalação da Dinamarca. Aqui nós temos alguns pontos de luz com LED direcionados à questão do grau. E o grau que é muito interessante. Então, por exemplo, se eu quero uma iluminação reta, um destaque mais lúdico entre luz e sombra, a questão do grau da lâmpada ela vai te proporcionar essas questões. Em algumas lâmpadas halógenas, nas linhas das lâmpadas AR, que são as AR18, AR70, AR48, 70 e AR111, aí você consegue entre 24 graus, 45 graus, 8 graus, então você consegue ter essa proporção do foco. Mas nos LEDs onde nós conseguimos uma maior concentração e também a questão da aplicação das cores. Bom, agora vem a parte boa, nós vamos fazer as análises correlatas. Ok? Bom, então esse é um ambiente comercial, onde nós temos uma linha uniforme em iluminação. Nós temos poucos pontos de luz, assim como a característica do ambiente, e nós temos uma eficiência total. Ok? Então, quando vocês forem projetar, pensar numa iluminação, num ambiente comercial, necessariamente vocês não precisam colocar aquele monte de lâmpada. Por isso que tem um ponto estratégico, a luz estratégica e a quantidade estratégica. Então aqui nós utilizamos um embutido para 3 lâmpadas articuladas. Então você consegue articular, direcionar esse foco.
trazendo o quê? Leveza, limpeza no ambiente e com uma eficiência que necessita ter, que é a iluminação satisfatória. Ok? Outro ponto relevante, a iluminação em trilho. Existem muitos mitos sobre trilhos de iluminação. O trilho não passa boa corrente, dá BO, dá problema, mercado, enfim. Existem soluções, o trilho ele é uma solução muito importante quando o ambiente é elástico, quando nós não temos gesso, não é? Então eu tenho que ter uma linha de luz. E como que eu vou ter essa linha de luz? Se eu só tenho uma laje, eu não quero contratar o pedreiro, passar uma maquita, passar um plástico, emassar, lixar, pintar. Então, o sistema em trilho, ele traz essa eficiência na iluminação. Aqui na parte de uma recepção do ambiente comercial, um único ponto de luz, trazendo leveza, harmonia e equilíbrio e eficiência luminosa. Inclusive, nós conseguimos direcionar essas lâmpadas trabalhando focos. Nesse provador, nós temos apenas 2 pontos centrais e uma luz difusa, uma luz de efeito, que ela, através da refletância, ela consegue trazer harmonia, equilíbrio e eficiência em luz para este ambiente. Não precisamos utilizar aquele monte de plafond. Gente, plafond é o que fica grudadinho no teto. Pendente ou lustre é o que pende, aquele que cai. O que vai em parede é a arandela. O que vai em cima da mesa é a abajur. O que vai no chão é coluna, ou luminária de chão. O que vai embutido no chão são os embutidos de solo. Embutido no gesso, embutido de teto. Ok? Depois nós temos também as linhas de subaquáticas, que são iluminações para piscinas. Depois nós temos uma gama, fibra ótica, enfim. Aí vai. Bom, aqui nós temos também, nesse ambiente, no escritório, uma única linha de luz, onde ele vai trazer o foco nesse ambiente. Então você tem uniformidade, leveza, clareza, eficiência e não tem poluição. Perfeito? E você também consegue economizar. Por quê? Uma luminária, ela vai ter um custo da luminária, não vai? Ela vai. E uma luminária bonita, o custo é alto, não é? É. Aqui nós conseguimos harmonia, leveza, com baixo custo. Por quê? Nós precisamos apenas de um rebate de gesso ou de MDF e nós trabalhamos ou com a tira de LED ou com as lâmpadas fluorescentes. Ou seja, eu consigo tudo isso daqui com baixo custo. Apenas pensando antes de projetar. Aqui nessa parte, nesse ambiente, nesse lavatório, nós temos linhas verticais e horizontais, onde nós temos eficiência luminosa e um índice de total reprodução. Ou seja, você não vai ter aquela questão de sombras. E eu, particularmente, sou muito crítico nesse ponto, principalmente quando você está no espelho e você tem sombra. Você não consegue se ver. Principalmente quando você tem só aquela luz de cima e aquilo faz aquela sombra toda na parte de baixo. Aí, principalmente as mulheres, quando vai fazer ali seu delineador, sua sombra, fica aí, você passa um pó, linda, e você sai na sala, aparecendo um Jack Norris. Então, aqui não acontece isso, que você tem essa questão do equilíbrio, não é? Aqui no ambiente mais específico, um cinema, recepção do cinema. Normalmente o cinema ele traz essa questão do sóbrio, não traz? Traz. Então, esse efeito aqui, gente, são as lâmpadas de focos direcionados. E eu estava dizendo a vocês que são as lâmpadas AR, a linha das AR e as linhas de LED com grau concentrado. Ok? Então, aqui nós temos provavelmente uma lâmpada de 8 graus. Aqui eu já vou ter uma lâmpada de 24 graus. Não é? E nós temos aqui um arco. Ó. Nós vamos visualizar melhor em outros exemplos. Então, nós temos um trilho, onde nós conseguimos trazer essa iluminação ao pé direito mais baixo, para nós aproveitar para o efeito mais demarcado no chão, que foi o necessário para este ambiente. Aqui nós temos um ambiente onde nós temos a incidência de luz natural. Então eu preciso poluir com luz artificial? Não. Por quê? Nós vamos utilizar as luzes
luz ao entardecer, num dia nublado, ou quando você for utilizar o ambiente na parte noturna, correto? Então nós temos dois pontos de luz, um plafond de uma forma orgânica, de uma forma circular, e nós temos uma linha de luz atrás, onde nós temos um maior foco para a área de trabalho, um maior foco na área de arquivos. Por quê? Se eu não tenho essa luz ao fundo, eu tenho só essa luz na frente. Então, a luz está aqui ligada. Eu vou pegar dentro do armário. O que vai acontecer? Sombra. Então, isso é muito importante. Ok? Aqui no ambiente nós temos o pendente, onde ele vai trazer luz para a bancada, e a própria ornamentação, o próprio design, o efeito ao invés de quadros e um monte de artefatos, as próprias arandelas fizeram a sua vez e trazendo luz. Ok? Nesse ambiente também, um escritório, nós temos pontos de luz direcionada, fazendo entre luz e sombra, convidativo ao caminhar, e nós temos a iluminação, aqui luz de efeito no caso, e aqui nós temos a luz de trabalho para a questão do ambiente que necessita dessa luz de trabalho. Nesse ambiente, um ambiente comercial, né? Eu vi muito esses dias a utilização do vermelho em alguns projetos. Então, você consegue ter essa quebra, pontuando, uniformizando isso aqui é uma área comercial. Então, nós necessitamos, para a alimentação, a não ser se for uma cantina italiana, não é? Aí ela requer uma luz mais lúdica, um ambiente mais relumbra, mas, como não é o caso, nós necessitamos, nesse projeto, de uma iluminação uniforme. Então, fazendo analogia à utilização das mesas, nós colocamos e montamos o teto e foi efetuado esse equilíbrio, essa uniformidade, trazendo assim as lâmpadas fluorescentes e dentro de uma harmonia. Com um efeito atrás, alguns riscos e cortes, utilizando o que? A tira em LED. Perfeito? Onde, quando você tem um leve entrar, um começo, uma recepção, nós não utilizamos as luzes centrais, podemos utilizar velas e o painel LED, que vai te trazer um pouco de eficiência energética, te dá eficiência energética, te traz um pouco de iluminamento, e você consegue criar um cenário no ambiente. A parte com o pé direito muito alto, e aonde o nosso teto, nós conseguimos trazer equilíbrio, harmonia e eficiência em luz. Aqui numa área de refeição, muito bacana porque ele utilizou paralelas, aqui pode ser às vezes um acetato, um MDF, aonde você trabalha a acústica, porque é extremamente insustentável quando você está no shopping comendo. Então, a reverberação do som, ela foi trabalhada nessas questões aqui. Isso é muito utilizado em teatros, em anfiteatros, em cinemas também. Pô, tem aqueles negocinhos nas laterais, que pega rebaixado, não. Quando eu falo, quando a minha onda sonora ela se propaga, nós temos a reverberação do som, até que essa onda ela seja totalmente absorvida. Utilizando esse apelo acústico, ele utilizou as iluminações de uma forma subcolocadas entre elas, onde, dependendo do ângulo que você está, você não vê a luminária e você tem a eficiência em luz que você necessita, trazendo leveza. Por quê? Como já tem essa característica do teto, imagina alguns pendentes ali. Ele fica colorido? Iria. Então, dessa forma que nós conseguimos trazer esse equilíbrio. Numa sala de ginástica, onde foi pensado em alinhamentos, para quê? Para termos equilíbrio, uniformidade em luz, luminárias para. Essa luminária ela tem a luz geral e depois ela tem outro circuito aqui da luz de foco. Então, para essa luminária, eu preciso de dois interruptores. Um para acionar o mecanismo
externo e um relacionado ao mecanismo interno. E nós utilizamos intercalados alguns pontos em LED para o momento de uma aula de yoga, de pilates, enfim, alguma coisa que necessitasse de uma luz mais lúdica, de uma meia luz. Numa instalação de galeria de arte, é extremamente importante leveza. Por quê? Quando você vai visualizar uma galeria de arte, o que tem que chamar a atenção? A arte. Eu não posso ter lá uma luminária ou qualquer coisa assim que chame mais atenção para o meu quadro, que é a minha escultura, de forma alguma. Então, de uma forma simétrica e de uma forma pontual, com a iluminação em trilho, nós conseguimos vários tipos de spots que são conectados nesse trilho, onde você vai conseguir pontuar o desejado. Uma instalação de corredor, extremamente maravilhoso, também muito bem utilizado para essas questões de incidências de luz. Esse tipo de iluminação é uma luz rebatida, ou seja, ela ilumina para o teto e nós temos iluminação por reflexão. Okay? Então, a incidência da luz está direcionada ao teto e por reflexão nós temos uma luz no ambiente. Isso é extremamente favorável porque você não tem fadiga visual, você não tem aquela incidência de luz aos olhos e você vai ter um equilíbrio, uma harmonia em luz, equilibrando com alguns pontos em aradelas. Um corredor mais lúdico, com um efeito diferenciado, aonde foram utilizados rasgos nas paredes juntamente ao teto em gesso com ponto em LED. Então você tem a luz integrada ao design. A luz aqui, ela já fez o papel da decoração, ela já fez o lúdico e ela fez a principal importância, que é iluminar de uma forma atrativa e diferenciada do que colocar aqueles montes de pontinhos no centro. Balizadores. Né? O balizador ele é muito importante em escadas, em acessos, em garagens. Então, as luzes que balizam, que ela te conduz. Okay? Então, aqui nós temos os balizadores STAR, que ele faz esse efeito de estrelinha, são efeito em LED. E o LED ele é um mecanismo muito importante e é um avanço tecnológico muito grande, porque nós conseguimos, em pequenos tamanhos, onde você consegue ter essas luminárias com tamanhos menores. Aqui no ambiente comercial também, nós temos a representação numa linha reta em luz, uma linha reta aqui. Então, nós não temos poluição, nós temos na parte de baixo do painel uma luz indireta, como balizador em contraponto nessa parte, deixando esse ambiente aconchegante, retilíneo e dando foco à marca sem poluir o ambiente. A luminária, ela, nesse caso, foi utilizada como decoração para a passarela. Então, a luminária, além da luz, ela já foi a própria arte cênica dessa passarela. Então, você consegue, com a própria luminária, criar cenas, ambientes, cenários. Então, o cenário proposto nesse caso, nesse desfile, foi a própria luminária. Aqui também questões de balizadores que fazem o efeito de balizar e também uma iluminação de efeito, onde ele é projetado e embutido na parede e ele tem essa reflexão na parte da pisada do piso. Normalmente nós intercalamos, não necessita você de todos os degraus você ter a questão da iluminação. Pode vir um sim não, um sim dois não. Nesse ambiente aqui, no caso, foi utilizada uma iluminação inferior na parte da banheira e uma iluminação em sanca. Não, um ponto central bem no cantinho, direcionado para a banheira. Eu precisaria ter uma luz aqui em cima da banheira? Não, eu posso ter uma luz mais lúdica, onde você agregue efeito, deixe o ambiente de uma forma limpa
chegue aonde tem que ser, onde é o foco principal. Nessa varanda, por exemplo, foram utilizados arandelas com uma potência maior, com faixos aberto e aberto. Aberto para a questão da iluminação inferior e o rebater na parte superior, destacando essa questão das treliças. Entre cada treliça, 2 pontos que fazem esse alinhamento e esse sombreamento, e os embutidos de solo que vêm fazendo essa analogia nos pilares. Nesse ambiente, os balizadores ele é um convidativo nessa parte do entrar e nessa parte 2 pontos de luz para fazer essa iluminação. Não, tirando, olha, não temos luz no teto. Normalmente a garagem, a pessoa tem aquela luz no teto, né? Eu sei que é importante a iluminação geral, não é. Essa aqui é uma entrada social, que esse cara às vezes ele está parado mais para entrar, não é a garagem. Enquanto garagem, sim, é importante, porque você vai sair para pescar, aí você vai sair de madrugada. Ou você vai viajar, vai guardar as malas. Então é necessário luz, não é necessário luz, é necessário luz. Então é uma questão de garagem. Então você pode ter um ponto de luz, mas você pode ter a questão dos efeitos. Num jardim, aonde, por exemplo, como iluminar esse jardim? Não é? Então nós temos iluminações de solo, onde ela tem um espelho, é uma luminária específica, de uma marca específica, tá? Onde essa luz ela é refletida pelo espelho e faz essa linha. Então você consegue trazer equilíbrio e harmonia no seu jardim, iluminando ele. E pode ficar na intemperie e não tem problema algum. As questões dos balizadores para a parte interna, os postinhos em luz. Esse ambiente ele é muito interessante porque, olhando aqui, eu vou ver uma sacada. Então as pessoas já colocam a primeira coisa, um poste. Aí já colocam um poste ali, aquele globo, desse tamanho. Aí você está ali conversando com o amigo e está assim. E aquela luz, você não suporta aquela luz no teu olho. Sem falar que é um obstáculo. Então aqui nós utilizamos balizadores embutido e arandelas. Então você consegue ter uma eficiência, um equilíbrio em luz, sem obstáculo. Okay? Sem fadiga visual. Ainda naquele ambiente, as questões das arandelas, olha que pouquinho bonitinho. Nesse quarto foi pensado alguns pontos focais, alguns pontos de efeito, iluminação por trás da cabeceira, na lateral, desculpa. Então nós temos alguns pontos específicos para iluminação. 2 pontos na parte lateral da cama. Por quê? É extremamente insuportável você estar deitado, olhando para cima, principalmente quando você vai fazer pilates, ou no quarto, ou se você vai fazer uma massagem, e aí, ou no dentista. Nossa, dentista você deita ali aquela lâmpada ali, né, em cima de ti. Então aí você não consegue nem ficar lá. Então você consegue aqui na parte lateral ter essa questão de equilíbrio e luz, sem aquela luz direcionada no olhar. Aqui alguns pontos de iluminação em grau específico, onde você faz, onde você atenua um fluxo maior de luz para o quarto, para essa parte do quarto. Então, poucos pontos de luz aqui, um maior fluxo nessa parte, para dar equilíbrio nessa parte do quarto, e onde realmente você necessita de luz, que é o closet, que é no guarda-roupa. Perfeito? Nessa parte, nesse ambiente, nós temos um ambiente extremamente reto. Perceba que o gesso ele está clean, ele não tem uma poluição visual. Nós temos uma linha de luz com alguns spots direcionados, uma luminária de chão, a arandela e balizadores na escada. Nós conseguimos cores claras, por quê? Porque nós não utilizamos nenhum ponto central, então não precisava de uma maior reflexão dessa iluminação. Então, nesse caso, você utiliza as cores claras e traz na decoração os tons que você deseja, e você consegue uma harmonia, um equilíbrio de luz, um ambiente leve. Nesse ambiente aqui mais cênico, você já tem
as cores de uma forma mais escura. Perceba que o ambiente ele já fica mais dramático, ele tem uma maior absorção da luz. Nós temos uma iluminação de aranela, alguns pontos direcionados no teto para criar esses efeitos, e uma peça de chão. Aqui a questão de iluminação mais orgânica, algumas luminárias de formas orgânicas. Esse daqui também é um maravilhoso, também de uma forma muito orgânica, com os pontos em LED. A questão de vamos visualizar agora algumas peças, né? Algumas peças de iluminação. Então, o fio aqui no caso, normalmente as pessoas querem esconder o fio. Então esse design ele trouxe para essa peça, o fio ele já faz parte do produto e agrega na decoração. Dentro das cores complementares, entre que foi utilizado muito o azul e o equilíbrio aqui foi o fio vermelho. Então, o toque abajur, além de iluminar, ele traz equilíbrio ao ambiente e faz um top design. A mesma questão, o mesmo efeito de peça, utilizado de uma outra forma, onde você vai conseguir alguns efeitos. Tá? Aqui nós temos a iluminação pontual já agregado ao móvel. Então, a mesa de apoio, ela já se transforma na sua luminária. Nos nichos nós temos tiras em LEDs, onde é o que deseja ser mais pontuado em iluminação. Alguns pontos superiores domos aqui, claraboia para a parte de iluminação natural. Perceba que foi aproveitado a questão da natureza, não foi utilizado. E pontos de iluminação central com um grau definido, além de uma sanca nessa parte. Iluminação para mesa de trabalho, como um abajur. E pontos aqui não é LED, gente, aqui é aquela mangueirazinha de Natal, sabe? Aquela mangueira de luz. Então nós temos algum para você ter um efeito bem. Não tanta intensidade, uma coisa mais sóbria. Né? Então a mangueira ela te traz essa dramaticidade. Né? Alguns abajures para poder trazer esse equilíbrio. Esse ambiente aqui é o ambiente da Guiar. Ele foi utilizado também as luminárias da Débora. E na parte dos nichos nós temos todas as tiras em luz para efeito, alguns pontos específicos para cenário e a parte geral de iluminação trazida por abajures e volumes. Okay? Um ambiente realmente. Perceba que quando nós não temos muitas luzes na parte superior, os ambientes são claros. Okay? Porque nós precisamos dessa claridade. Aqui também, sempre em cada nicho há um ponto de luz, para não ter a questão do sombreamento, porque quando nós temos um ponto único de luz no centro, os cantos todos ficam sombreados, nós temos sombras. Então, nessas questões, é muito bem utilizado esses pontos para você não ter sombra e ao mesmo tempo ter destaque na parte visual que você deseja. Okay? Aqui um ambiente extremamente simétrico. Perceba que nós temos os mesmos objetos em ambas as partes, né? O mesmo equilíbrio em luz, em ornamento. Então, a proposta foi trazer iluminação dentro de um equilíbrio simétrico. Aqui, uma chaise, no caso, uma iluminação de contraponto, fazendo essa questão do complemento. Nesse ambiente foi pensado já uma coisa mais rebuscada. Nós temos a questão do pé direito muito alto, então foi utilizado um pendente com um volume maior, uma profundidade maior, para a quebra dessa profundidade, dando maior harmonia e complementação nesse espaço. 4 peças necessitaram, por quê? Porque era uma peça grande, porém com um ponto único de luz. Então ela é uma peça grande, mas ela não tem uma quantidade de eficiência energética muito grande. Ela não tem uma iluminação muito grande. Okay? Então por isso utilizaram 4 peças. Nessa mesma questão, a intenção foi efetuar um peso, um contrapeso, um efeito visual, onde o conjunto de luminárias agrega a decoração do ambiente e você vai ter poucos pontos em luz
e uma uniformidade nessa parte, nesse ambiente de trabalho. Nesse ambiente também utilizados pendentes de uma forma agregada, volumétrica, trazendo essa questão da opalina, às vezes o acetato, às vezes o vidro jateado, que faz essa barreira, esse filtro da incidência da lâmpada, e você consegue ter um ambiente mais intimista para fazer a sua refeição. Nesse ambiente foi pensado iluminação específica com luminárias articuladas em LED para quem tem o costume de leitura antes de dormir. Então você consegue contrapor o ponto em LED e o abajur de uma forma leve, com a base toda em vidro, com uma cúpula única, trazendo harmonia com o ambiente que já tem essas questões dos equilíbrios. Então nós temos dois pontos laterais e a questão dos abajures complementando. Esse ambiente é um ambiente totalmente sóbrio. Perceba que as cores são cores mais escuras, mais sóbrias, e a própria iluminação fez a alegria, o complemento. A luminária em si é o foco central do ambiente. Ela compõe esse estar, esse canto, e ela é o ponto de equilíbrio deste ambiente. Okay? Nessa mesa de jantar, nós temos uma mesa para 12 pessoas, então nós utilizamos 3 pendentes unificados, onde você vai ter uma uniformidade de distribuição de luz e pontos circundando todo o perímetro desse estar, dessa cozinha e dessa sala de jantar. Você tem uma luz um pouco mais dramática e ao mesmo tempo extremamente funcional. Iluminação para a mesa, para a área de trabalho, iluminação de apoio com o abajur de uma forma mais design, uma coisa mais retrô. Alguns pontos em assimetria, né? Essa peça é a Tropicana da Bertolucci. Então nós temos, são adquiridas unidades e você tem um varão onde você pode compor as cores externas e as cores internas e esses pontos em equilíbrio em luz, trazendo um pouco mais de dinamismo